Olá pessoal, vamos então ao passo a passo da planificação de uma curva de gomos cilíndrica, sem redução. Tá? E aí então nós vamos fazer essa curva de gomos com um diâmetro de 60 milímetros, que seria o diâmetro da tubulação, né, que a curva de gomos vai conectar, tanto numa extremidade quanto na outra. E o raio médio da curva, o raio médio padrão da curva, tá? Vamos utilizar aqui 1,5 vezes o diâmetro, né? É o que normalmente se usa para raio de curva. Então, 60 vezes 1,5 dá 90 milímetros, ok? Nós vamos fazer aqui, ó, na mesma folha A4, em formato retrato, nós vamos fazer aqui mais em cima esse gabarito, né, que é a própria vista frontal aqui da curva de gomos, e mais aqui embaixo na folha nós temos que fazer o então desenvolvimento do gomo com o seu perfil, com a curva que vai ser transferida daqui. Então, só para a gente verificar se temos espaço suficiente na folha, a gente sabe que o desenvolvimento de uma circunferência, tá, é o seu diâmetro vezes π. Então, se o diâmetro tem 60 milímetros, o comprimento aqui do desenvolvimento, o perímetro da circunferência, né, vai ter 60 vezes π, 60 vezes 3,14. Então, dá um pouco mais do que 180, né? Estou falando 180 porque eu fiz a conta multiplicando por 3, né? Mas se multiplicar por 3,14, 60 milímetros vai dar 188, né? Então, a gente tem que deixar reservado aqui um espaço de 190. Dá ali, né? Dá apertadinho, mas cabe na folha. Outra informação importante é que nós temos que fazer, nós vamos fazer, escolhemos fazer, é uma opção do projetista, fazer uma curva em 3 gomos e 2 semigomos, ok? Então, o primeiro passo agora é a gente organizar aqui o espaço para fazermos o traçado da vista frontal da curva. Então, como o raio médio da curva tem que ser 90, tá? Considerando aqui o diâmetro de 60, metade do diâmetro para cada lado em relação à linha média da curvatura, eu vou ter aqui minha vista frontal com uma largura máxima aqui de 120 milímetros, uma altura máxima de 120 milímetros. Porque 120, os 90 do raio médio, mais o raio da tubulação, né? A metade do diâmetro da tubulação para o lado. Então, 90 mais metade de 60, 30, 120. Então, eu tenho que fazer agora aqui duas linhas em esquadro, tá? Uma vertical e uma horizontal, com 120, aproximadamente 120 milímetros. E eu tenho que deixar aqui, ó, um certo espaço, tá? Para que a gente possa traçar a circunferência aqui, ó, que vai nos auxiliar a transportar as medidas depois para o traçado da planificação na parte de baixo da folha. Então, eu não vou fazer a linha vertical aqui bem no meio da folha, né, porque eu tenho que deixar 120 milímetros aqui, ou pelo menos, ok? Então, se a gente fizer aqui usando o esquadro, fica mais fácil. Eu vou ter que deixar, ó, 120 milímetros abaixo aqui do cabeçalho, com uns 10 aqui de folga. Então, mais ou menos aqui nessa posição, ó, 5, 6 mais 120, 18. Vou marcar aqui, ó, 18 milímetros. Vou marcar aqui do outro lado também. Vou fazer aqui uma linha. Posso levantar a perpendicular com o compasso ou utilizar, né, agora aqui o esquadro. Melhor era ter feito a linha aqui, ó, antes de mudar a posição, né, da régua. Então, ó, agora eu deixo aqui o suficiente para poder traçar uma curva com 30 milímetros de raio e vou fazer aqui a perpendicular. Ok?
Então agora eu tenho aqui as minhas duas linhas em esquadro. E aqui vai ser o centro da curva. Vamos lá então. Compasso no centro. Eu já posso fazer aqui embaixo as marcações. Ó. Eu vou marcar aqui 90, que é o raio médio. 120, que é o raio externo. E 60, que é o raio interno. Tá? Então, eu marquei esses três pontos aqui, agora vou com o compasso. Poderia medir, né, a abertura também, ó. Posso medir, né, na régua, a abertura do compasso, e depois aplicar na chapa, né, se a gente estiver traçando na chapa. Então, aqui, ó, a curvatura interna. Agora, vou achar aqui o raio médio. E, finalmente, o raio externo. Sempre cuidando, né, para o compasso pegar, para o grafite passar exatamente do ponto que a gente marcou. Pronto. Agora aqui eu tenho que traçar uma circunferência e aqui eu tenho que dividir né, a curva em gomos. Então a gente vai usar 1, 2, 3 gomos inteiros e 2 semigomos. Para fazermos isso, então, se a gente quer 3 gomos inteiros e 2 semigomos, é como se eu tivesse 4 gomos, né, completos. Mas vejam aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, bem no meio, depois dividir a metade do ângulo aqui, ó, dividir no meio de novo, e depois dividir no meio novamente, eu vou ter aqui, ó, um semigomo. Eu posso depois aplicar essas mesmas distâncias aqui do semigomo, né, para que eu obtenha os gomos inteiros. Né? Essa distância aqui, essa corda aqui, ó, vai ser a mesma que eu vou ter para 2 semigomos. Então basta eu aplicar 2 vezes. Então vamos lá, vamos começar dividindo aqui, ó, este arco ao meio. Eu faço a bissetriz deste ângulo, né? Então eu aproveito que eu já estou com o compasso aberto aqui, a abertura do compasso, né, já é a do último, a do raio externo. Aproveito, fixo a ponta seca aqui no início do arco e faço um arco. Fixo a ponta seca lá na outra extremidade desse arco externo, cuidando para colocar ali e acertar bem o ponto. E faço outro arco. Na interseção dos dois, eu tenho o ponto que eu preciso para encontrar a bissetriz aqui. Ó. Certo? Eu vou marcar só aqui, ó. Não vou fazer a linha toda. Agora eu preciso dividir ao meio aqui. Tá? Então, essa divisão ao meio é encontrar o ponto médio desta corda aqui. Ou seja, a mediatriz, eu tenho que traçar a mediatriz desta corda. Então vamos lá, vamos fazer a mediatriz deste segmento de reta imaginário aí. Abro qualquer distância maior do que a metade, né? Aproximadamente aqui a metade da distância.
faço a mesma coisa lá no outro ponto. E eu acho aqui o ponto que eu preciso. O outro ponto eu posso usar o centro aqui da circunferência. Então, e novamente eu vou só fazer uma marcação aqui, não vou traçar o arco todo. Vejam, dividimos a circunferência aqui, ó, já dividimos esse arco já em 4, né? Ó, dividir a metade na metade. Agora eu tenho que pegar esta metade da metade e dividir ao meio de novo. Então eu vou ficar com a circunferência dividida em 8 partes. Eu nem vou repetir aqui por enquanto, mas vou ficar com a circunferência dividida em 8 partes. Então o semigomo é metade de um gomo. Se eu vou ter 4 gomos completos aqui, né, 3 inteiros e 2 semigomos, são 4, então o que eu preciso aqui é dividir isso na oitava, esse arco na sua oitava parte para obter um semigomo. Então agora eu vou dividir aqui de novo, vou fazer agora a mediatriz desses dois, da linha que passa, do segmento de reta que passa por esses dois pontos, essa corda. Então vamos lá de novo. Cuidar aqui para acertar bem o ponto. Eu vou fazer para dentro aqui, ó, para não pegar lá no cabeçalho. Tá? Dá no mesmo. Ó, achei ali o ponto. Vou uni-lo agora aqui, ó, como centro. E vou traçar aqui, ó, a divisão deste arco agora. Então, muito bem. Aqui eu tenho um semigomo. Olha lá. Este é um semigomo. Então, se eu aplicar agora essa distância aqui, ó, pode ver ali que vai bater, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para pegar o grafite. Olha lá. Ó. Acho que eu estou voltando e estou redividindo aqui a circunferência, né? Dá um pequeno errinho por conta do grafite. Aqui deu certinho agora. Olha lá, pegou certinho. Então vejo que isso aqui nem é necessário fazer, mas eu vou mostrar aqui, ó, para efeitos de ilustração, como fica a curva dividida em gomos. Então, ó, aqui eu vou ter o semigomo de número 1, o gomo de número 2, o gomo de número 3, o gomo de número 4, o semigomo de número 5. Tá? Não é preciso fazer essa marcação aqui. O que importa é vocês compreenderem o que está sendo feito. Ok? Bom, na verdade, só que eu preciso é desse gomo aqui, desse semigomo. Tá? Agora vamos lá. Eu preciso fazer agora aqui uma circunferência. Eu não preciso nem fazer a circunferência inteira, basta uma semicircunferência com o centro aqui, ó, no raio médio da curvatura. Tá? Agora sim. Então é como se fosse aqui a boca do tubo, né? A metade da boca do tubo. Bom, gente, agora a gente precisa entender que o número de divisões que eu fizer aqui, eu vou aplicar 2 vezes, né, o dobro desse número de divisões, para o desenvolvimento do gomo.
Então, quanto mais vezes eu dividir a circunferência, mais eu vou ter precisão aqui, ó, na curvatura do gomo. Aqui foi dividido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver lá que a circunferência está dividida em 1, 2, 3 e o outro lado mais 3, 6. Tá? Nós vamos dividir em 8. Tá? 8 de cada lado. Aqui vão ficar 16 espaços. Tá? Então, como é que a gente faz para dividir aqui em 8? Dividir essa semicircunferência 8 é a mesma coisa que dividir, né, um quarto de círculo aqui em 4 partes. Então eu tenho que achar a mediatriz e depois a mediatriz de novo, né? O primeiro passo para isso vai ser dividir aqui na metade e achar este ponto aqui. Vocês podem fazer isso levantando uma perpendicular com o compasso, a partir desta linha, né? Levanta a perpendicular para cá, ou usando o esquadro. Então, eu fiz a mediatriz desse segmento de reta aqui, que é a mesma coisa que levantar perpendicular, e achei o ponto. Agora nós temos que dividir essa corda em duas e depois a corda resultante em mais duas, para termos 8 pontos aqui. Melhor dizendo, não são 8 pontos, né? São 8 arcos, 8 intervalos. Vão dar 9 pontos, evidentemente. Então vejam que agora, fazendo aqui, ó, a mediatriz deste segmento, obtivemos este ponto. Então agora nós podemos numerar os pontos aqui, ó. Ponto de número 1, ponto de número 2, ponto de número 3. E os demais? Esse aqui é o ponto de número 5. Eu posso achar este ponto aqui, ó, fazendo a mediatriz do segmento de reta 3, 5, ou aplicando diretamente aqui, ó, transferindo essa distância, né? Ó, vou pegar lá a distância, tem que ver se estou pegando bem certinho. Ó, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Né? Pode ver que deu bem certinho. Então aqui seria o ponto 4. Como eu verifiquei aqui que ficou certo, vou aplicar agora aqui, ó, do 5 para o 6. Eu já tinha feito aqui o 7 fazendo a mediatriz. Vou achar o ponto 8 e o ponto que sobrou aqui, ó, vai dar lá certinho, ó, é o 9. Então, 6, 7, 8, 9. Ok? Agora, o que eu faço? Eu traço aqui, ó, uma linha paralela aqui à borda da folha. Eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos no centro, né? Porque aqui eu tenho 210 a largura da folha. Então a metade de 210 é 105. Vou marcar aqui um ponto e esse vai ser meu ponto de número 1. Ok? Ponto de número 1. Então agora, aproveitando que o compasso já está com a abertura, né? Equivalente aqui a essa corda 1, 2, eu faço o desenvolvimento. Ó, 1, 2, 3, 7 e 8. Vou marcar aqui então os pontos. E aqui o 9. Faço a mesma coisa para o outro lado agora. Até o 9.
Tá aí, tá feito. É como se fosse aqui o outro lado, né? Muito bem. Agora é que vem a parte chave aqui do nosso traçado, tá? Nós temos que fazer agora aqui linhas, ó, que partam de cada um dos nossos pontos, demarcados aqui desde o ponto 1 até o ponto 9, e que cruzem com esta linha inclinada aqui, ó, referente ao primeiro semigomo, tá? Então, se nós tivéssemos traçado a circunferência toda, aqui no início, o que eu não quis fazer, mas eu vou fazer agora, tá? Eu poderia, para traçar agora retas aqui, ó, paralelas a esta, né? Ou paralelas a esta, tanto faz, eu poderia simplesmente unir dois pontos aqui, né? Ponto 2 com o seu equivalente aqui desse lado, ponto 3 com o seu equivalente aqui desse lado, ou então eu vou ter que usar o esquadro para fazer isso. Então, olha lá, ó, posicionando ali o esquadro, eu consigo traçar uma linha a partir de 1, uma linha a partir de 2, uma linha a partir de 3, até cruzar com esta aqui, com esta inclinada. Ó, a partir de 4, a partir de 5 aqui eu já tenho, né? Só estou continuando ela, e assim vai. Ou então, como eu falei para vocês, bastaria eu pegar aqui, ó, aplicar essa distância no compasso. Vamos ver se estou pegando a distância aqui certinho. E aplicar ela aqui novamente. Ó. Assim, eu posso unir os pontos e obter a linha. Claro que daí nessa situação, nessa condição, vocês têm que ter um capricho no uso do compasso, né? Quanto maior a precisão do que vocês fizerem com o compasso, maior a precisão do traçado das linhas aqui. A linha 9, eu vou ter que usar o esquadro, porque eu não tenho uma outra referência. A linha 9 não, a linha que parte do ponto 9. Olha lá. Agora está quase pronto, gente, porque agora basta a gente transferir estas medidas aqui, ó, da interseção da linha que passa, tá, por cada ponto, a linha horizontal que passa por cada ponto com o diâmetro aqui, ó, vertical da circunferência, ó, a partir de cada ponto. Então, ó, do ponto 1 até a interseção, até a linha inclinada aqui do gomo. Olha lá, a interseção dessa linha com a linha inclinada do gomo. Essa distância aqui, ó, é que eu tenho que transportar agora para cá. Transporto para cá e para cá. Bom, mas eu preciso de duas linhas, né? Para achar um ponto. Eu preciso achar onde está o topo aqui, ó, da curva do perfil do gomo. Eu fiz um arco, eu preciso de uma outra linha para poder definir a posição de um ponto no plano. Então, o que a gente faz agora é criar uma linha vou fazer isso aqui usando o esquadro. Vou levantar uma perpendicular aqui, ó, ao ponto 1, certo? Só que eu tenho que fazer ela para os dois lados, né? Então eu poderia fazer aqui, ter feito a mediatriz, mas eu simplesmente vou criar outra linha aqui paralela.
Deixo a régua aqui posicionada novamente. Vou traçar uma linha paralela qualquer a ela aqui. Eu vou usar o outro lado da régua, que fica mais fácil, né? Agora vou deixar aqui, ó, a régua posicionada e vou traçar as perpendiculares a cada um dos pontos marcados com o compasso. Isso aqui já dava para ter feito antes, né? A gente poderia ter feito as marcações aqui do compasso nesta linha e não nesta. E feito a paralela só para pegar as distâncias depois. Feitas as perpendiculares, faltou essa aqui, na verdade. Então agora basta nós transferirmos todas as distâncias para cá. Então vamos lá de novo. Ó. A linha que parte do ponto 2 cruza o diâmetro da circunferência aqui, ó, diâmetro vertical, bota a ponta seca ali na interseção e abro o compasso até a interseção dessa horizontal com a inclinada aqui do gomo. E marco nos pontos 2. Ó, aqui tem ponto 2. Aqui tem ponto 2. Marco aqui no 2 também. Marco aqui no 2 também. O que eu estou observando aqui? Ó? Parece que a distância aqui ó, de 1 está igual de 2, né? E não pode, 1 tem que ser maior. Então talvez a gente tenha transferido errado aqui a distância do ponto 1. Ou pego errado a distância aqui do ponto 2. Uma das duas foi pego errado. Então eu estou tentando aqui dar uma ajustada na posição do compasso para ver qual das duas que deve ter sido errado. Vamos lá, o 1 é um pouquinho mais aberto. Ó. Tá? E aqui o ponto 2 talvez seja um pouco mais fechado do que eu peguei antes ali. Então, vamos lá marcar o 2 de novo. Ó, um pouco mais para dentro de fato. Tá, então aqui para não dar confusão, eu sei aqui o 1 é o ponto mais de fora, 2 é o mais de dentro. Vamos pegar agora a distância do terceiro ponto e assim sucessivamente e marcar. Então, pegando aqui do 3, aplico o 3 dos dois lados. Um compasso de ponta mais fina, de grafite mais fino, mais apontado, fica melhor de fazer. Aqui, ó, ponto 3, marco dos dois lados. Em cima e embaixo dos dois lados. Vocês podem estar estranhando o seguinte, mas tem que pegar os dois lados se eu estou fazendo um semigomo, né?
é que aqui, na verdade, eu estou usando o semigomo como uma referência para traçar o gomo inteiro. Ó. O semigomo seria só a parte de cima. Tá? E agora, pessoal, é só completar fazendo sempre, usando sempre esse mesmo método aqui. Cuida bem para pegar com precisão a distância e aplica aqui dos dois lados. Então, chegando aqui no final já, pegando a última distância, que é aqui do ponto 9, e aplicando nos dois lados, em cima e embaixo, para que completemos a marcação dos pontos do contorno aqui do gomo, né? Então agora é só juntar os pontos. Vocês devem ter visto ali em algum vídeo, o pessoal usa uma régua com curvaturas, né, com diferentes curvaturas. Se a gente não tem aquele tipo de régua, a gente pode fazer aqui retas, né? Até porque a gente fez uma divisão de pontos mais detalhada, né? Dividimos a circunferência em 16 partes, né? Ao invés de 12, como se costuma fazer. Então, aqui, ó, ou faz como eu estou fazendo ali, com retas, né? Ou então usa uma régua com curvaturas, ou ainda vai fazendo a curvatura assim de forma mais livre, como eu estou fazendo agora. Importante é pegar sempre ali o ponto, tá? Procurar acertar exatamente aquela interseção ali do compasso. Então, faz isso em cima, faz isso embaixo. E agora aqui, para completar, faltam só essas duas linhas aqui, né? Para fechar a extremidade do gomo. E aqui tem o segredinho, que dependendo de como vai ser feita a montagem depois do gomo, tá? Ou se o gomo vai estar sendo usado só como um gabarito, né? Isso aqui como um gabarito para envolver em torno de um tubo e recortar o tubo, o pessoal deixa um tanto aqui de chapa, tá? Ou faz assim uma forma semicircular, ou faz reta mesmo, tá? Para quê? Para envolver e pegar por baixo, ter uma fixação aqui com um alicate, certo? Sobrar um pouquinho de chapa dos dois lados para prender. Aí depende, né, de como, do que está sendo feito e como está sendo feito. Senão, o gomo propriamente dito é só aqui, né? Bom, gente, essa era a explicação. E o importante aqui vocês entenderem, né, que esse traçado foi feito todo com um compasso. Nós poderíamos ter utilizado, como foi mostrado nos slides e como é mostrado em alguns vídeos, poderia ser usado para encontrar essas distâncias aqui, ó, que nós trouxemos daqui do gabarito com o compasso, nós poderíamos ter utilizado fórmula. Tá? Existe uma fórmula que envolve o cosseno aqui do ângulo para cada uma dessas distâncias aqui. Então não precisaria todo esse trabalho com compasso, né? Faz-se aqui o desenvolvimento, divide-se em x partes iguais e depois se usa a fórmula para calcular cada uma dessas distâncias. Às vezes isso é dado por aplicativos, às vezes isso está em tabelas, às vezes basta tu conhecer a fórmula. Tá? E outra coisa interessante aqui, que também é mostrado ali no nosso material, é que quando é necessário fazer a sobreposição do gomo, tá? Porque em vez dele ser soldado aqui, ó,
né, precisa de uma sobreposição para grampear com parafuso, com rebite, por exemplo, aqui a circunferência do gomo, né, o perímetro do gomo, é necessário aumentar um pouquinho aqui, ó, essa distância, tá? Uma distância equivalente ao que precisa lá na frisadeira ou na dobradeira para promover a dobra ali do friso. Então, o que se faz é colocar aqui, ó, fazer uma linha paralela a esta, tá, com uma distância aqui de X milímetros conforme esta largura do friso. Tá? Então, na verdade, a gente teria aqui uma outra linha, e aí essas distâncias aqui todas ficariam um pouco maiores, uma linha paralela a esta, a uma distância equivalente à largura que se quer dar por friso. Tá? Então, essas distâncias aqui vão aumentar, né? Vão aumentar um pouquinho para que se possa fazer o friso. Tem vídeo mostrando isso aí no nosso material. Então, essa aqui é a atividade, né? Agora o que precisa ser feito é mandar a foto desta planificação antes que se faça o recorte à dobra, se isso for solicitado na atividade. Se a atividade não solicita o recorte, basta entregar desta maneira.